Eu escolhi gravar esse vídeo com a camisa do meu querido Vila Flórida, time de várzea aqui, time amador da minha cidade, Guarulhos, porque vendo o time do Santos jogar hoje, eu me senti num torneio amador. Quando o Vila Flórida ia jogar contra bons times nos campeonatos aqui de Guarulhos, em que a gente não via a bola, um time de meninos, era humilhado, massacrado e voltava para casa de cabeça baixa. Porque foi isso que aconteceu hoje no Morumbi, São Paulo 4, Santos 1, mais uma humilhação desse time acostumado com fracassos. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, e hoje a gente vai falar de mais uma, porque o Santos coleciona vexames, mais uma vergonha desse patético e horroroso time do Santos, que segue sem ganhar clássicos em 2023, é o sexto jogo. O Santos não ganhou nenhum clássico e dessa vez não foi apenas que o Santos perdeu. O Santos foi humilhado, o Santos foi atropelado, o Santos foi escorraçado no gramado do Morumbi. Venceu o melhor time, o time que toca a bola, o time que joga futebol, enquanto o outro supostamente pratica algo que se assemelha com o futebol. Porque o que o Santos fez hoje está longe, muito longe de ser futebol. O Santos tomou pelo menos 3 gols que parecia profissional contra juvenil, parecia os adultos contra as crianças, parecia o seu irmãozinho de 4 anos jogando videogame contra a máquina na dificuldade mais difícil, sabe? Em que ele toma um monte de gol e fica até chorando. Esse foi o Santos hoje. Um festival de horrores. O Santos tem erros grotescos, bizarros, em pelo menos 3 dos gols do São Paulo. No segundo gol do Caleri, o João Lucas fica olhando o Caleri encosta nele meio que para avisar, olha, eu tô aqui, e mesmo assim ele fica olhando. No terceiro gol do São Paulo também, uma troca de passes que o time do Santos é envolvido, a bola chega na linha de fundo, se eu não me engano o Nestor cruza e o David faz o gol, e o quarto gol é uma piada, né? Um toque, 2 toques, uma tabela, todo mundo olhando, de novo pelo lado direito, em cima do João Lucas, em cima do Joaquim, um time humilhado, escorraçado, e esse é o resumo do jogo. O Santos ainda desconta no final do jogo num gol de pênalti marcado pelo Marcos Leonardo. Acho que não tem muito o que explorar do jogo de hoje. O Santos foi absolutamente covarde, o Santos foi absolutamente bunda mole, e a gente vai falar especificamente do Paulo Turra, que embora não estivesse hoje fisicamente no banco de reservas porque foi expulso contra o Goiás, ele teve uma semana para treinar, isso a gente não pode esquecer. Enquanto o São Paulo jogou uma batalha épica contra o Palmeiras e se classificou dentro do Allianz Parque na quinta-feira, o Santos está desde o domingo passado treinando, entre aspas, porque não é possível que essa caricatura mal feita de futebol treine. Ou então nós estamos vendo se repetir o mesmo filme da época de Odair Hellmann. Quanto mais treina, pior fica. Então vamos falar do senhor Paulo Turra, né? Que até aqui o trabalho, me desculpem, é medonho, é catastrófico, é um filme de terror. Pela segunda vez, se eu não me engano, esse é o 4º ou 5º jogo do Paulo Turra, né? Ele estreia contra o Blooming, depois é o jogo contra o Cuiabá, depois tem o jogo contra o Goiás e agora o jogo contra o São Paulo. Contra o Blooming, o Santos não conseguiu ganhar do lanterna do campeonato boliviano. Contra o Cuiabá, tomamos um 3-0 acachapante, em que é a primeira vez que o Paulo Turra coloca em prática o mais nefasto dos esquemas táticos, o 4-2-4, a pior invenção que o futebol já viu. Quem disse para você, Paulo Turra, que empilhar atacantes é sinônimo de ofensividade? Por pior que o Lucas Lima seja, e hoje mais um jogo com a cara dele, uma cara de ameba, em que ele não consegue tocar na bola. Por pior que seja, já é o segundo jogo no intervalo de 4 que você tira o meia e você coloca 4 atacantes. Então o Santos, que começou a tomar totó do São Paulo com 3 homens de meio de campo, o Paulo Turra e seu auxiliar, o seu estagiário, tem a brilhante ideia. Que tal tirar mais um homem de meio de campo? Então a vergonha, que já era grande, virou ainda maior com o São Paulo, 2 toques, não está mais comigo, e a torcida gritando olé. Então esse é o primeiro erro. O Santos desfaz o seu meio de campo aos 20 minutos do segundo tempo. Entra o Camacho, que depois sai. Mas para mim, o ápice da loucura, da insanidade e do descalabro é a entrada do Vinícius Balieiro
E aí, inexplicavelmente, o Dodô vai parar na zaga, jogando ao lado do Joaquim. Eu gostaria muito de estar na coletiva hoje, porque eu teria uma pergunta a fazer ao cidadão que estava hoje na beira do campo. Qual é a explicação para você colocar um lateral esquerdo que não vinha nem jogando no Atlético Mineiro como zagueiro? Você tinha o Luiz Felipe e você tinha o Alex no banco. Eles podem não ser nenhuma Ferrari, mas qual é a explicação para você colocar um lateral esquerdo sem ritmo de jogo como um zagueiro improvisado se você tem 2 jogadores da posição no banco? Me explique, pelo amor de Deus. Eu espero, sinceramente, que essa seja a primeira pergunta da coletiva de imprensa. Isso é inaceitável. Ou eu não entendo absolutamente nada de futebol, ou essa galera acha que inventou a roda. Eu não consigo entender. Essa substituição, ela é assim, passível de demissão. Era para cair hoje, porque isso é um tapa na cara. Isso é um absurdo. Isso é inaceitável. E aí você vê uma zaga completamente estrupiada, porque você tem o horroroso do João Lucas, onde como é que o Santos me paga quase 10 milhões de reais nesse jogador, né? E aí você tem o Joaquim numa noite infeliz, o Messias só rebatendo, depois o Kevson entra numa fogueira danada, um menino que ainda sofre, porque a rotina, a rotação do sub-20 é diferente da do profissional. No sub-20 ele se destaca porque é um avião, né? Muita força. No profissional, coitado, dá dó. Dá dó. O Michel Araújo passou por ele como uma Ferrari passa pelo Fusca, várias vezes, né? Então, aí você põe o Balieiro em campo, você deixa o Dodi batendo cabeça. Quantos e quantos lances o São Paulo ia no fundo, tocava para trás e não tinha ninguém do Santos, gente. Nenhum dos volantes. Eu falei aqui no pré-jogo que era uma chance importante para o Dodi mostrar serviço. Eu vou passar um pano porque você, sabe, mas muito abaixo, ele até tenta, mas alguns botes descoordenados. E falando nisso, uma coisa que eu não podia esquecer. Quem está aqui no canal há mais tempo pode se lembrar que no pós-jogo contra o Goiás eu falei que o Santos encaixou alguns roubos de pressão alta, mas que era um movimento muito descoordenado. A gente via ali os atacantes do Santos subindo, mas as linhas não acompanham. Então, se você erra esse encaixe, o time adversário com 2, 3 toques sai da pressão e a zaga fica muito exposta. E hoje o Santos errou da mesma forma. Isso não está sendo treinado. Se está sendo treinado, não está sendo bem treinado. O São Paulo escapava da pressão do Santos como um sabonete escapa da mão. Muito simples, estourando tudo lá atrás, um buraco no meio de campo. Horrível, péssimo, péssimo, péssimo. Lembrando mais uma vez, o Santos teve a semana inteira para treinar, desde o jogo do Goiás. Agora vai ter mais uma semana para pensar em encarar o Botafogo. Meu Deus do céu, nos proteja, Pai, do que vai acontecer, porque olha o que aconteceu hoje. Um caminhão que passou por cima e deu ré, e na semana que vem a gente tem ninguém mais, ninguém menos do que o líder do campeonato, que ganhou 13 jogos em 15 partidas. Então o trabalho é muito árduo e mostra que o Santos precisa reforçar ainda mais o elenco. O elenco é pobre, é podre, é muito carente o elenco do Santos, é sofrível. A gente interrompe uma derrota, uma sequência de derrotas de 12 jogos sem vencer, uma sequência de jogos, melhor dizendo, de 12 jogos sem vencer, e aí quando você ameaça colocar a cabeça para fora d'água, você toma essa escovada na cara, horrível, broxante, lamentável. O Santos realmente ele não consegue dar alegria para o seu torcedor, né? O torcedor hoje amanheceu feliz com o anúncio da contratação do João Lucas e vai dormir com a cabeça inchada, porque o Santos, falando português claro, foi humilhado pelo São Paulo. E é isso, né? Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados. Deixa um like para que o YouTube recomende o meu conteúdo para o maior número de pessoas. Se você gostou desse vídeo, espalhe nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram. Assim você leva o meu conteúdo para o maior número de pessoas. Ultrapassamos os 1.500 inscritos, eu estou muito feliz, apesar desse futebol patético do Santos. E agora a nossa nova meta, 1.600 inscritos, conto com o seu engajamento para crescer cada vez mais. Então, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos, uma boa semana na medida do possível e até a próxima.